E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Fazer um vídeo aí. Tá, mas não tá. Ah, não. Ah, eu fiquei olhando, não sai do 1 segundo aqui, não. Agora tá nos 20. Não, achei que não tava. Mas tá rolando aí, ó. Bom, tá, pessoal, vamos fazer um vídeo aí sobre esse jogo contra o Fluminense. E já antes que eu me esqueça, que força esse Fluminense ganhou ontem da arbitragem, hein? Credo, incruzável, Maria. É complicadinho, cara. Por isso que eu digo, cara, imagina. O Fluminense, que já teve na terceira divisão, né? Que subiu com toda essa mandracagem, inclusive já esclarecendo aí os coreanos aí, que gostam de falar que o Grêmio subiu no tapetão a primeira vez que caiu, que o Grêmio caiu 2 vezes para a Série B. Caiu, entendeu? Time grande cai também. Não fica de palhaçadinha. E abra o olho aí, abra o olho. Né? Daqui a pouco vocês caem de novo também. Tudo bem. Para mostrar a força, né, ou a influência extra-campo que esses times carioca têm, é que a vez que o Grêmio subiu no tapetão, ele subiu por causa do Vasco. Senão nós ia ficar na Série B. Foi por causa do Vasco da Gama. Então, procurem se informar e vocês vão entender. Né? A força ali veio com o Vasco, o Nicão. Tá? E aí ontem aí já toda essa onda aí por causa do Flu. Então imagine quarta-feira. Então assim, ó, a Libertadores da América, não consigo falar do jogo até agora. A Libertadores da América tem essa salvaguarda aí, e que eles não vão estar metendo mão para Flamengo. A influência que Flamengo e o time do eixo do São Paulo ali tem é aqui no Campeonato Brasileiro, dependendo da Copa do Brasil, as mandracagens. Bom, uma vez tiraram o Grêmio. E o Grêmio, para dizer a verdade, não, muito difícil, iria se classificar. Né? Aquela vez com o Santos, do Aranha lá, do Macaco Aranha. Inclusive ficamos aí com essa coisa de racista. Né? E o cara tem que engolir até isso aí. Né? Sendo que a gente sabe quem começou. Bom, não vamos falar disso aí. Então, assim, ó, ontem realmente já começando 2 minutos e quase 3 minutos de vídeo para falar dessa influência terrível que esses times do Rio têm sobre a arbitragem e de São Paulo também, né? Então assim, ontem foi um jogo que eu disse, para mim até mais interessante do que o último jogo do Grêmio, pelo fato de estar esse pessoal novo aí, né? Confirmar certas coisas positivas, né? Gostei Darlan, Patrick, né? O PP tem muito a melhorar, a crescer. Não julguem o menino agora como nós mesmos julgamos o Everton, o próprio Pedro Rocha, o Luan, vários jogadores que, né? O Jean-Pierre, Matheus Henrique eu critiquei muito, hoje está gastando a bola. Eu critiquei muito o Matheus Henrique aqui, né? Por ser muito fraquinho, jogar pra frente e não jogar. E hoje, cara, então assim, ó, mandei um abraço ao Gabriel Martins aí, meu brother, gremistaço aqui da minha cidade, a cidade onde eu moro aqui, que inclusive tirou muita onda comigo por eu estar falando mal do Matheus Henrique. Tá aí, o cara tá jogando bola mesmo, agora, entende? Então assim, ó, certos jogadores, um lado negativo que a gente vê que não tem solução, tipo Juninho Capixaba. Cara, o Juninho Capixaba é varziano. Ontem ele se mostrou varziano. Um jogador que assim, parece estar jogando várzea, parece jogando pelado. Rômulo, cara. Rômulo, assim, uma coisa que eu tenho pra te dizer, meu brother. Sei lá, cara, vai fazer outra coisa. Entendeu? Tu só tá fazendo número ali, cara. André. Muito pouco você viu do André, né? Errou um gol ontem feito e... um jogador que, de novo, para encher linguiça. Né? Então a gente vê assim, nessa ótima administração do Grêmio, certas coisas que deram errado e estão ali, azedando. Né? E a gente vê que esses caras também não esquentam o banco. Um exemplo, o Madison. Não deu certo, não está mais aí. Entendeu? Se não me engano, até o Madison é o que estava no Paraná agora. Entrou
segundo tempo aí contra os coreanos aí, na delivery, entrega em casa deles aí. Então assim, ó, fica as individualidades. O Grêmio no primeiro tempo, um pouco muito mais encaixado, eu acho que os jogadores estão mais acostumados a jogar. A volta do Léo Moura, por mais idade que tenha já, né? Quando joga, como diz o Renato, dá aula de jogar, tem o advento de vir pro meio, joga, sabe cruzar. Então assim, ó, o Grêmio no primeiro tempo teve a chance, porque o Fluminense abriu o placar e se fechou contra o Grêmio. E o Grêmio um pouquinho mais encaixado, teve a chance e tomou conta do segundo tempo, na minha opinião. Foi muito mais agressivo que o Fluminense, que achou aquele gol ali, né? Mas assim, termina o primeiro tempo 1-0 pro Flu e vamos pro segundo tempo, já com muitas alterações do Renato. O Renato mexeu no time, colocou uma gurizada nova, e aí o Grêmio, eu acho que devido a esse desentrosamento, né, o Grêmio realmente aí foi, o Fluminense jogou melhor o segundo tempo, teve mais oportunidades, o meio do campo do Grêmio não se achou, né? Fizeram o segundo gol, o Grêmio teve pênaltis, situações assim nítidas, de inversão de falta, umas coisas ridículas acontecendo. A própria, os próprios comentaristas de arbitragem, assim, eu teria vergonha, muita vergonha, de pênaltis, assim, cara, ridículo. Uns pênaltis pro Grêmio, assim, claro, ele dizia que não era. Aí um pênalti ridículo, que não seria. Cara, aí pro Fluminense vale. Então até eu teria vergonha de ser um comentarista de arbitragem tendencioso, que nem aquele rapaz que comentava o jogo ontem. Então no segundo tempo, a gente fica com essas individualidades, a gurizada que vem entrando, né? A dupla de zaga muito bem, né? As laterais, o volante ali, pobre, o destaque imenso para o Tassiano, que ora era volante, ora ia para frente, mudava a alternância com os jogadores, né? O Tassiano intenso, um jogador que quando teve a oportunidade de ser titular, se afirmar, não deu, mas a gente sente toda a intensidade dele, jogador muito útil, né? Para entrar no segundo tempo, para dar gás novo, né? Junto com a gurizada boa de bola que quando entra quer jogar, né? Mas fica isso aí, uma ideia de safra nova de jogadores da base que vem chegando, a gente observando jogadores que realmente tem que, ano que vem não pode mais estar aí. Um exemplo é esse André Balada aí, que temos que dar um jeito de, né? O próprio Rômulo, né? Esse Juninho Capixaba. O Grêmio precisa urgentemente arrumar as laterais, mas é isso que fica nesse jogo. 2-1 para o Fluminense, o gol do gurizinho ali, que é bom para tá fazendo gol no profissional, né? E gostei do Patrick, gostei do Darlan, são jogadores novos, deram as suas, como é que eu posso dizer, erradas, vamos dizer assim, mas vê personalidade e sabem, futuramente a gente já observa que eles sabem o que fazer com a bola. E o que interessa, né, pessoal, agora é tudo semifinal de Libertadores. 2-1, toda essa onda aí, tá feita a porra do vídeo aí que eu... Cara, eu tô pensando lá em quarta-feira. É isso aí, alegria.